Amém, crianças? Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para ministrar uma célula poderosa para vocês. Eu creio e eu declaro que aonde vocês estão nas suas casas, vocês receberão uma palavra de fé. Amém? Eu quero dizer algo para vocês. Hoje nós vamos contar uma história muito poderosa na Bíblia, que diz que Deus salvou Noé e sua família. Amém? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Nós vamos fazer uma oração de fé agora. Amém? Feche seus olhos. Declara assim comigo: Senhor Jesus, graças nós te damos, ó Deus, por mais esse dia. Declaramos que o Senhor é bom a todo tempo. Senhor, nós declaramos que assim como o Senhor fez na vida de Noé e da sua família, dando a eles a salvação, livrando eles de todo mal, assim também será na casa das nossas crianças e dos nossos juvenis. Eu declaro em nome de Jesus, crianças e juvenis, ó Deus, separados para o teu propósito. Eu creio e declaro que essa palavra de hoje falará ao coração deles, em nome de Jesus. Eu repreendo, ó Deus, em nome de Jesus, toda mentira do diabo, que queira roubar essa palavra do coração das nossas crianças. Mas em nome de Jesus, eu creio, Pai, que essa palavra gerará fé, não só na vida das nossas crianças e dos nossos juvenis, mas em todas as suas famílias, em nome de Jesus. Amém, crianças? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é muito poderoso. Amém? Agora eu quero declarar com vocês o nosso princípio e o nosso versículo de hoje, amém? O nosso princípio de hoje diz assim: quem crê em Jesus será salvo. Vocês podem repetir comigo? Quem crê em Jesus será salvo. Aleluia! Agora nós vamos declarar com autoridade o nosso versículo de hoje. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. João 10, 9. Vamos repetir de novo o nosso versículo? Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. João 10, 9. Aleluia! Amém, crianças? Agora nós vamos fazer o nosso quebra-gelo. Aleluia! Eu quero contar uma história para vocês. Mas antes de contar essa história, eu quero te perguntar: quantos de vocês têm animais? Eu tenho 2 cachorrinhos lá em casa. Agora eu quero perguntar outra coisa. Você cuida bem dos seus animais? Você dá comida, você dá banho, você dá água para ele, dá carinho para eles? Vocês limpam as sujeirinhas que eles fazem? Eu quero contar agora a história para vocês. Certa vez, havia um homem que gostava de muitos animais. E na casa desse homem havia 5 gatos. Um dia, ele resolveu ir no médico porque ele estava com um problema. Ele chegou no médico e disse assim: doutor, eu vim aqui porque eu tenho um problema. O doutor perguntou: o que é? Ele disse assim: acontece que a minha esposa tem 5 gatos e isso está me dando problema no meu nariz, porque está tendo muito mau cheiro na minha casa e eu estou incomodado. O médico ficou pensando: já sei como resolver o seu problema. Aí ele disse: mas já, doutor? Sim, eu já sei como resolver. Faz o seguinte, volte para sua casa, abra todas as janelas. E o mau cheiro vai embora, assim vai resolver o seu problema. Aí o homem ficou olhando, parou, ficou com uma expressão triste e disse assim: mas abrir as janelas, doutor? Sim, você abrindo as janelas, o mau cheiro vai embora. Ah, doutor, mas acontece que se eu abrir as janelas, os meus 10 periquitos vão embora. Tá vendo só, crianças? Eu quero mostrar algo para vocês e quero falar algo sério para vocês aqui agora. Nós vamos agora ouvir falar de uma história de um homem que conviveu com muitos e muitos animais. Vocês querem ouvir essa história comigo? Amém, crianças? Agora eu vou contar uma história para vocês. Está lá no livro de Gênesis, na Bíblia, capítulo 6, 7, 8 e 9. Resumidos, amém?
Depois você pega a sua Bíblia aí na sua casa e leia essa história poderosa. Aleluia! Essa é a história de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Porém, as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que ele estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Então, Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos e destruirei também a terra, pois ela está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa uma arca. Construa 3 andares na arca e ponha uma porta em um dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir toda a terra. Eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites, e tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na arca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da arca um macho e uma fêmea de todas as espécies de animais. E Noé fez conforme o Senhor Deus havia mandado. Todos os animais entraram na arca com Noé, de 2 em 2, machos e fêmeas, de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado. Aí o Senhor fechou a porta. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e a arca começou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. Morreu tudo o que havia na terra, tudo o que tinha vida e respirava, os animais e os seres humanos. Somente Noé e os que estavam com ele na arca ficaram vivos. Então, Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. E a arca parou em um monte chamado Ararate. Aí Deus disse a Noé: saia da arca. Assim, Noé e a sua mulher saíram da arca junto com os seus filhos e as suas noras e todos os animais. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: eu faço uma aliança com vocês. Prometo que nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança, eu vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal desta aliança. Amém? Amém. Agora nós vamos para a nossa hora de ouvir. Vamos ver o que nós podemos aprender com essa história que nós acabamos de ouvir. Então, depois que o primeiro homem, Adão, e toda a sua geração morreram, veio o quê? Uma nova geração. Vocês lembram o que é uma geração? Geração é um grupo de pessoas que vivem numa mesma época. Então, veio uma nova geração. Veio, então, a geração de Noé. Mas Deus se entristeceu muito com essa geração, porque havia muito pecado, muita maldade na terra. Deus, então, decidiu mandar um dilúvio para destruir tudo, toda a terra. Mas Noé e sua família seriam salvos. Então, Deus contou para Noé como ele iria salvar ele e a sua família. E vamos ver como que Deus salvou Noé e sua família?
O plano de Deus para salvar Noé e sua família era a arca. Então Deus disse a Noé: construa uma arca. Mas Noé nunca tinha visto uma arca. Noé nunca tinha construído uma arca. Porque a arca não era um barco comum, com velas e motores. A arca não tinha um desenho ali para ele seguir de modelo. A única forma dele conseguir construir a arca era seguindo todas as orientações de Deus. E foi exatamente isso que Noé fez. Ele seguiu todas as orientações e assim ele construiu a arca. Então, agora vamos falar sobre a construção da arca. Deus disse a Noé cada detalhe da arca, como que a arca deveria ser construída. Deus falou o tamanho, Deus falou onde ele colocaria a porta, qual era o tipo de madeira que ele iria usar. Então, Deus deu todos os detalhes para Noé. E Noé fez exatamente como Deus tinha falado para ele. Então, a construção da arca demorou muito tempo. Demorou dias e até anos. Mas Noé não desistiu. Noé, ele seguiu firme, sabe por quê? A arca era o plano de Deus. E o plano de Deus tinha que dar certo. Então, naquela época, qual que era a forma de Deus salvar Noé e sua família? Era através da arca. Mas hoje, nós precisamos de uma arca para ser salvo? Não, nós não precisamos de uma arca para ser salvo. A única forma de nós sermos salvos é através de Jesus. Então, por isso que Jesus disse: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Está lá em João 10:9. E essa porta nos lembra de algo, sabe do quê? Nos lembra da arca. A arca, ela tinha apenas uma porta. Então, quando as pessoas entraram por essa porta, o que Deus fez? Deus a fechou e ninguém mais pôde entrar. E veio o dilúvio e matou todos. E hoje existe uma maneira de sermos salvos, sabe qual é? É através de Jesus. Então, através de Jesus que nós somos salvos. Mas hoje ainda tem pessoas que não creem que Jesus veio para nos salvar. Tem pessoas que ficam pensando que é mentira, que Jesus não veio para nos salvar. Da mesma forma, na época de Noé, que as pessoas não acreditaram no dilúvio, não acreditaram que o dilúvio poderia matá-los. Mas a verdade é o seguinte, que quando a porta da arca foi fechada, ninguém mais pôde entrar. E ninguém mais foi salvo, somente Noé e a sua família. Sabe por quê? Porque Noé e sua família creram em Jesus. E crer é o mesmo que acreditar. Então, por isso que quem crê em Jesus será salvo. Amém? Então, Deus quer salvar as famílias, amém? Então, depois de Noé ter construído a arca, ele tinha um trabalho pela frente, né? Colocar todos os animais dentro da arca, amém? E assim, imagine a lesma entrando. Imagine a tartaruga entrando dentro da arca. Como não deve ter sido muito lento esse trabalho de Noé, amém? Então, ele teve que ter muita paciência, vocês não acham? Então, Noé cuidou de tudo. Deus cuidou de tudo para Noé, amém? Ele fez tudo certinho para que nada ocorresse mal. Glória a Deus. Deus salvou Noé e sua família. Quem mais entrou na arca, além dos animais? Quem vocês imaginam? A sua família. Glória a Deus. Então, os seus filhos entraram na arca com Noé. Glória a Deus. Então, mas por que será que ninguém mais entrou na arca, a não ser a família de Noé e os animais? Porque aquelas pessoas daquele tempo não creram no que Noé havia dito. Noé estava avisando sobre o dilúvio, mas ninguém cria. Então, somente Noé e a sua família que foi salvo. O dilúvio veio, o primeiro dia de dilúvio, pingou gotas, né, de chuva. Depois foi engrossando a chuva, até ficar tudo inundado. E choveu por 40 dias, né, até que Noé encontrou o quê? Um lugar para, depois que a água baixasse, ele repousar, amém? Então choveu muito, 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 muito mesmo, glória a Deus. Então, Noé viu que tudo o que ele tinha feito tinha valido a pena. Todo aquele trabalho, toda aquela zombação que ele sofreu, valeu a pena, porque ele conseguiu salvar
a família dele e todos os animais. Amém? Então, Deus quer salvar você e sua família hoje. Amém? Todos da sua casa, o Senhor quer salvar. Assim como Deus salvou Noé, Deus também quer salvar a sua família. Hoje, você e a sua família é salva. E hoje, você tem a oportunidade, né, de ter a sua família salvo e você ser salvo. Amém? Que nós não sejamos negligentes, né, a ponto daquele povo da época de Noé. Que nós possamos crer naquilo que os profetas do Senhor são usados para falar. Amém? Amém, crianças. Como vocês acabaram de ouvir, Deus ele quer salvar você e a sua família. E Deus ele também fez uma aliança com você. Amém? Crianças, depois que o dilúvio passou, a arca ela parou em cima de um monte. E esse monte se chama Monte Ararat. Crianças, Noé e a sua família desceram da arca. Com ele, todos os animais desceram também. E a primeira coisa que Noé fez foi um altar para agradecer a Deus pela salvação da sua família. E com isso, crianças, Deus, ele se agradou do que Noé fez. E ele fez uma aliança com Noé. Você sabe o que é uma aliança? Aliança é uma promessa. Deus fez uma promessa para Noé de que ele nunca mais destruiria o mundo, a terra com um dilúvio. E com sinal dessa aliança, dessa promessa, Deus colocou no céu um arco-íris. Isso mesmo. É por isso que quando chove, a gente vê um arco-íris no céu, para que eu e você nunca nos esqueçamos da promessa, da aliança de Deus com nós, amém? Deus ele é muito bom, Deus ele é perfeito. Então, nesse momento, eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e repita essa oração junto comigo, amém? Deus querido, obrigada pelo Senhor cuidar de mim e da minha família. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. E eu também peço, salva a minha família, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém, crianças? E agora chegou o momento do nosso Hora de Conversar. É o momento de nós vermos se vocês realmente entenderam a lição. Então, vamos à primeira pergunta? Então, a primeira pergunta é: por que Deus decidiu destruir toda a geração que vivia na época de Noé? Segunda pergunta: o que Deus mandou Noé construir? Terceira pergunta: como Noé soube a maneira certa de construir a arca? Quarta pergunta: o que a Bíblia diz que Noé fez? Quinta pergunta: quem entrou na arca? Sexta pergunta: quem fechou a porta da arca? Sétima pergunta: como podemos ser salvos hoje? Oitava pergunta: o que Jesus disse que ele era? Nona pergunta: quanto tempo choveu sobre a terra? Décima pergunta: o que Noé fez depois que ele saiu da arca com sua família e os animais? 11ª pergunta: o que é uma aliança? 12ª pergunta: qual foi o sinal que Deus deu da aliança que ele fez com Noé e sua família? E para terminar, qual é o versículo que fala como podemos ser salvos? Amém? Amém, crianças? É a hora de brincar. Então, aí na sua casa, eu desafio você a fazer essa brincadeira, que é muito top. Você vai escolher 2 grupos, grupo A e grupo B. Esses grupos terão que tirar par ou ímpar para ver quem vai começar a nossa brincadeira. Aquele que ganhar, ele vai ter que pensar no nome de um animal. O outro grupo terá que adivinhar esse animal. Se ele não adivinhar, ele vai perder um amiguinho do grupo. Vamos ver como que isso vai acontecer?
Ímpar. Eu sou par. Eu ganhei, então você tem que falar um animal com a letra A. Arara. Não, você errou. O animal é anta. Ai, que pena. Agora, crianças, como Deus é bom, nós vamos dar a oportunidade para a amiga que ficou sozinha. Se ela acertar o versículo de hoje, ela vai conseguir resgatar não só a amiguinha dela, mas todas do grupo. Vamos ver se ela sabe o nosso versículo de hoje? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. João 10, 9. Aleluia, glória a Deus, ela acertou o versículo. Isso demonstra a bondade de Deus, amém, crianças? E agora chegou o momento da nossa oração final. Agora, nesse momento, eu quero que vocês coloquem a mão no seu coração, fechem os seus olhos, que eu vou orar por vocês, amém? Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, e coloco diante de Ti a vida dessas crianças e a vida desses juvenis. Pai, eu oro dando graças pela vida de cada um deles. Senhor, eu declaro que nessa semana, Senhor, que nesses dias, eles desfrutarão da Tua boa, perfeita, agradável vontade. Pai, eu oro cancelando todo agir do inimigo sobre a vida deles, todo espírito de enfermidade, Senhor, eu oro cancelando em nome de Jesus. Pai, eu declaro que mal algum chegará à casa deles, porque eles são guardados, porque eles são selados pelo sangue de Jesus. Pai, eu oro, Senhor Jesus, e declaro que nesses dias o Senhor suprirá todas as necessidades deles e que eles viverão os sonhos do Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor nesses dias use eles como canal, como teu instrumento na vida da família deles, Senhor. Pai, eu oro, Senhor Jesus, e te dou graças, porque o Senhor é bom. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Crianças, fiquem com Deus, continuem orando nas suas casas, declarando que logo, logo nós estaremos reunidos para a honra e glória do Senhor. Amém?